E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa temática, ressurreição. Por que é tão importante a gente entender e acreditar na ressurreição de Jesus? Por quê? Porque tem pessoa que, mesmo sendo cristão, ele ainda tem dúvidas sobre a ressurreição. Ele acha que quando fala que Jesus ressuscitou, ele acredita que é como se fosse uma fumaça, né? É uma fumacinha. Jesus é uma fumaça. Jesus é um Gasparzinho, o fantasminha camarada. Então as pessoas têm dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus de fato. E a ressurreição fala exatamente, literalmente, Jesus ressuscitou e ele hoje habita em um corpo. Então Jesus não é apenas um espírito vagando pelo mundo. Ai, Jesus está vivo aqui dentro do meu coração. Não, Jesus é um corpo, ele tem um corpo. Então isso a gente vai sair daqui entendendo hoje e fortalecendo a nossa fé. Então é muito importante a gente compreender isso. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Atos capítulo 4, versículo 33. Atos 4, 33. Aqui ainda dentro daquele último contexto que eu falei, sobre aquela cura daquele homem aleijado que estava no templo, eles estavam sendo questionados, e o texto continua dizendo assim, ó: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vou ler de novo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Senhor, nós oramos essa manhã e pedimos, abre o nosso entendimento, nós possamos sair daqui muito mais convictos daquilo que o Senhor já ministrou em nós, e possamos sair daqui hoje entendendo a Tua palavra. É o que te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Então eu falei no domingo passado que todos os discípulos de Jesus que recebem o Espírito Santo, recebem um poder para se tornar uma testemunha. E nós falamos testemunha primeiro de forma pessoal do que Ele faz nas nossas vidas, testemunho do poder dEle, testemunho dos sinais, enfim, tantas coisas que nós podemos ser testemunha de Jesus. E ainda dei uma ênfase falando que a palavra testemunha significa ser um mártir. Então a origem da palavra testemunha é mártir, alguém que está pronto para morrer pela causa do cristianismo. E hoje eu quero falar sobre testemunhas da ressurreição. Testemunhas da ressurreição. Por que é importante a igreja ter essa doutrina muito bem estabelecida no nosso meio? Por que é importante a gente crer na ressurreição do Senhor Jesus? E os apóstolos, a Bíblia fala que eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição. Então isso era parte do conteúdo da pregação dos apóstolos. Eles não pregavam apenas que Jesus havia morrido na cruz, mas eles também faziam questão de pregar que Jesus havia ressuscitado. Então a ressurreição é uma doutrina importante do cristianismo. Vamos acompanhar um pouquinho esse fato de como aconteceu lá em Lucas capítulo 24. Algumas pérolas aí rapidinho sobre a ressurreição de Jesus. 24, versículo 1. Eu sei que muitos de nós sabemos, já assistimos e já vimos tantas coisas sobre a ressurreição, mas eu quero tocar um pouquinho nesse texto aqui. E no primeiro dia da semana, isso é um domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. As mulheres que seguiam Jesus, as discípulas, Maria Madalena, enfim, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Interessante que elas, apesar de Jesus ter dito, no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia, Jesus já tinha sinalizado, os profetas já tinham sinalizado, mesmo assim elas vão para o túmulo para visitar um cadáver. Elas não acreditavam ainda na ressurreição, porque era algo inédito. Como que alguém podia ressurgir dos mortos? Então elas vão fazer o ritual ali do que se faz com os mortos, né, as especiarias para cuidar daquele corpo. E quando elas chegam no templo, a Bíblia vai dizer, vamos lá, versículo 2: e acharam a pedra revolvida do sepulcro.
Então quando ela chega lá, ela fala: poxa, está aberto, estava fechado. E diga-se de passagem, o que era um túmulo? Um túmulo era uma rocha. Eles escavavam essa rocha, e ali transformavam no túmulo. Eles colocavam uma pedra, e essa pedra não podia ser colocada por qualquer pessoa. Era muitas pessoas para carregar, porque era muito grande o peso. Então quando ela chega lá, a pedra está revolvida do sepulcro. Continua. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então não acharam lá o cadáver. Elas foram para encontrar um cadáver, mas elas não encontram o cadáver. Continua. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. Então elas estavam ali: meu Deus, o que aconteceu? Roubaram o corpo, sumiu o corpo, cadê o corpo? Elas nem passaram pela cabeça a questão da ressurreição. E aí 2 anjos aparecem, né? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando quem está vivo entre os mortos? Por que isso? Continua, por favor. Não está aqui, mas ressuscitou. Aí ela fala assim: lembrai-vos, eles falam, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Está refrescando a memória. Lembra do que ele falou. O que ele falou? Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. Então elas se lembram ali, depois que o anjo traz a memória, fala: lembra, ele falou que ia acontecer esse fenômeno. Ele falou que Jesus, que ele iria ressuscitar. Então o texto vai continuar dizendo que eles dão uma ordem, agora vai lá e avisa todo mundo, fala para todo mundo que o negócio aconteceu. Outras versões vão contar que elas presenciaram a pedra sendo removida, mas enfim, não é, esses detalhes não são os mais importantes. O mais importante é que o sepulcro está vazio. Isso é mais importante. E agora a gente vai lá para Atos 1:8, Atos 1:1. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Isso aqui é Lucas que escreveu essa como é que fala? Esse livro, tá? O livro de Atos. Lucas que escreveu. Então ele está dando uma satisfação para quem investiu, que é esse Teófilo. Fala: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Continua. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscita, a Bíblia está mostrando para nós que ele ficou 40 dias ainda evidenciando isso, mostrando para muitas pessoas. Muita gente acabou vendo isso, muita gente acabou testificando da ressurreição dele. E ele dava provas infalíveis. Por exemplo, quando ele é visto por Tomé, que ele fala: Tomé, toca aqui em mim e tal. Então, tantas provas incontestáveis da sua ressurreição. E por que é importante a igreja ter bem definida a doutrina da ressurreição? Por que é importante isso para nós? Porque se nós não acreditarmos na ressurreição, toda a mensagem do evangelho perde a sua força. Se o evangelho fosse só cruz, se o evangelho fosse só alguém morrendo em uma cruz, isso não seria suficiente para a gente poder realmente se reunir aqui nessa manhã para glorificar. E eu vou explicar por quê. E olha que interessante, a nossa salvação, ela está intimamente ligada a esse ensinamento. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha, presta atenção nessa leitura, porque é muito importante. Ele fala assim, ó: a saber, se com a
tua boca confessares ao Senhor Jesus. Quem aqui já confessou Jesus com a boca? Amém? Então esse é um fato. Confessar Jesus com a boca e em teu coração creres o quê? O que tem que crer? Que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é só crer que Ele morreu pelos pecados. A gente precisa crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então a certeza dessa ressurreição deve estar viva dentro de nós. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, tudo não passou de uma fábula, de uma mentira. Jesus era um grande mentiroso, um grande charlatão. Se não houve ressurreição, então é um louco que morreu numa cruz. Então isso tem que ficar claro para nós. A mensagem da cruz, ela é importante e deve ser pregada na igreja, com certeza. A gente prega com frequência sobre a cruz, sobre Jesus na cruz, crucificado, que pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é uma mensagem verdadeira e deve ser muito pregada. Porém, ela deve vir acompanhada da mensagem da ressurreição. E nós vamos fazer agora mais algumas avaliações importantes do texto, porque há uma resistência na época de Jesus, inclusive nos dias de hoje, acerca desse tema chamado ressurreição. Quando aconteceu o fato que elas vão lá, verificam que o sepulcro está vazio, os soldados estavam ali guardando o sepulcro para que não acontecesse isso. Vamos acompanhar o texto. Põe para mim, por favor, Mateus 27, 62. Só para me ajudar a construir a história para você. Eu sei que você já conhece, mas vamos rever junto, tá? E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos. Olha só, os sacerdotes e os fariseus, que eram daquela religião que perseguia Jesus. A gente fala assim: a gente lembrou que aquele enganador, falando de Jesus, aquele enganador, vivendo ainda, quando ele estava vivo, ele disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Então eles correram lá para falar isso. A gente lembrou agora desse fato. Quando José de Arimateia leva o corpo de Jesus para o sepulcro, eles falam assim: puxa, a gente lembrou, esse homem falou que daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Então vamos nos antecipar. Continua, por favor. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Então, investe pesado em soldados para guardar o sepulcro, porque esses caras vão armar um plano. Qual é o plano? Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Continua, por favor. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai como entenderdes. Ou seja, Pilatos foi lá e forneceu os soldados, falou: vai lá e organiza lá do melhor jeito possível, para que não aconteça isso, para que o corpo de Jesus seja protegido ali, e a gente acabe de uma vez por todas com essa farsa, com essa mentira dessa religião que esse enganador está estabelecendo no nosso meio. Versículo 66. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Ou seja, eles fizeram uma segurança máxima em torno do sepulcro. Para quê? Para que eles não inventassem uma história que Jesus havia ressuscitado. Agora, como que eles vão lidar com a problemática? Por quê? Porque Jesus ressuscita. Quando chega o 3º dia, de fato, o poder de Deus vem naquele ambiente, os anjos vêm, removem a pedra, e o corpo de Jesus sai daquele ambiente vivo. E aqueles soldados, eles viram tudo aquilo com os próprios olhos. Eles viram, eles ficaram atemorizados. Eles falam... E aí a Bíblia diz então, continuando a nossa reflexão, Mateus capítulo 28, versículo 11. O que os guardas fazem então? Já que eles varam a ressurreição de Jesus, eles fazem o seguinte: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido.
Então os guardas vão lá e falam: ó, era verdade mesmo o negócio. Chicote estralou lá mesmo, o sepulcro se abriu, os anjos foram lá e contaram todos os relatos. Vamos lá, versículo 12. E congregando eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Então falou: vamos ter que sustentar essa mentira agora. Chamaram os soldados e falaram: a gente vai subornar eles agora. Ó, a gente vai dar muito dinheiro para vocês contar uma outra versão da história. Então vocês não vão contar que houve ressurreição. Vocês vão contar outra versão. Qual versão que vocês vão contar? Continua. Continua, por favor. Não, já estava lá? Então, dizendo: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então essa vai ser a versão da história. A gente estava dormindo, a gente caiu no sono, os discípulos veio de noite, removeram a pedra, pegaram o corpo e foi isso que aconteceu. Continua. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Isso o quê? Porque os soldados falaram: mas e aí, nós vamos morrer, porque como é que o nosso chefe vai saber que a gente dormiu em serviço? Vai dar problema para nós. Não, fica tranquilo, a gente vai passar um pano. Pode deixar que a gente passe um pano. Se eles descobrirem, vierem questionar que vocês dormiram em serviço, a gente vai cuidar disso aí, pode ficar tranquilo. Continua, por favor. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então existe essas duas histórias que correm paralelamente. Existe uma parte das pessoas que acreditam que a ressurreição é uma farsa. Eles acreditam em Jesus, eles acreditam que Jesus morreu pelos pecados, mas eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Eles acreditam que Jesus está vivo, mas apenas a alma de Jesus está vivo. Jesus é um Gasparzinho, um fantasminha, uma fumacinha. Jesus está vivo, mas não corporealmente. Então essa é uma mentira que foi investido muito dinheiro para que as pessoas acreditassem. Porém, existe uma outra versão da história, que é a história que os cristãos acreditam de fato, que é que Cristo de fato ressuscitou e recebeu um corpo transformado. Então Jesus fisicamente ainda está vivo. Isso é uma realidade espiritual e a gente vai construindo o texto. O interessante da história é que quando vai se falar de ressurreição, por isso que é importante a doutrina da ressurreição, as pessoas ainda geram muitas dúvidas, principalmente na época dos apóstolos, porque os gentios divulgavam, tinha uma filosofia que dominava aquela região, sobre a imortalidade da alma, mas não a imortalidade do corpo. Então essa doutrina vai ter que ser combatida. Tanto é que quando Paulo chega em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 16, Atos 17, 16, Paulo vai anunciar o Evangelho, vai anunciar a pregação do Evangelho. Sabe por quê, gente? Porque é utópico demais. É só pela fé que você pode acreditar nessas coisas. Como é que você vai acreditar que Jesus está vivo? E não estou falando isso sentimentalmente, romanticamente. Jesus está vivo aqui no meu coração. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Jesus vivo assim como você está vivo. De fato, vivo dessa maneira. Jesus tem um corpo. E a Bíblia vai dar sinais para a gente disso. Atos 17, versículo 16. Quando Paulo chega em Atenas, ele está pregando, ele está vendo a idolatria daquele lugar, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, porque ele está vendo lá ídolo para todo lado, imagem para todo lado, e ele está incomodado com aquilo. Continua, por favor. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então Paulo está ali defendendo os seus argumentos e tentando estabelecer uma fé saudável, pregando a palavra de Deus, pregando para aquelas pessoas que tinham crenças absurdas. Continua o próximo versículo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este tagarela? O que esse cara está falando?
E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Pô, não faz sentido, porque para mim a religião tem que fazer sentido, tem que ser uma coisa lógica. Como é que esse cara está pregando para nós que Jesus ressuscitou? Não faz sentido para nós. E ainda no texto, vamos lá, pula lá para o versículo 31. Depois você lê essa história que é muito interessante. Pula para o 31. Porquanto tem determinado um dia, ele está fazendo um discurso lá, toda a pregação dele. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ele chega nesse ponto da mensagem, as pessoas falam: parou, não querem mais ouvir você, continua. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. A gente não quer ouvir esse assunto. A gente não quer ouvir sobre o negócio de ressurreição de morto, não. Não é um assunto que faz sentido para a gente. Versículo 33. E assim Paulo saiu do meio deles. Então eles não estavam interessados em saber acerca da ressurreição. Só que eu acabei de mostrar no texto para vocês em Romanos, que a gente precisa acreditar e confessar Jesus com a nossa boca, mas intimamente nós precisamos acreditar no processo inteiro da salvação. Cristo crucificado e Cristo sepultado e ressuscitado. Por que sepultado? Para comprovar que de fato ele morreu. Então Cristo morreu de fato, mas também ressuscitou de fato. E agora a gente vai mostrar um texto que é o mais importante da Bíblia acerca dessa temática, a ressurreição. E aqui eu quero fortalecer essa doutrina muito importante do cristianismo. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 é o único texto da Bíblia que fala assim de forma exaustiva sobre a ressurreição e como que acontece esse processo. Por que é importante a igreja celebrar esse dia de hoje, e por que é importante a igreja não simplesmente falar: é Páscoa, aprove a Deus ressuscitar Jesus no dia da Páscoa, mas a Páscoa já é celebrada antes de Jesus. Então a ênfase não é a Páscoa, a ênfase é a ressurreição de Jesus, que aconteceu na Páscoa. Porque a Páscoa foi celebrada pelo povo de Israel quando foi liberto do Egito. É o passagem, eles saíram da maldição que estava no Egito, da escravidão, e foram para a terra prometida. E isso é interessante porque Jesus é a nossa Páscoa, que simboliza exatamente isso. Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Agora, o importante é você entender que é mais do que falar Páscoa, é o poder da ressurreição, a testemunha da ressurreição. Vamos lá, vamos fazer algumas perguntas para o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 8. Paulo vai combater isso. Lembra que eu falei o contexto? O contexto é igreja de Coríntios, uma igreja que é gentílica, uma igreja que tem muita filosofia impregnada, uma igreja que tem muito ensinamento filosófico impregnado, e agora eles estão discutindo no meio deles: não, Jesus é verdadeiro, Jesus morreu na cruz mesmo, mas esse negócio de ressurreição não existe não, esse negócio de ressurreição não é verdade não, isso aí é uma linguagem figurada, isso aí é só uma maneira de falar. Não, Jesus, ele não ressuscitou não. E agora Paulo vai vir para combater isso. Vamos lá, versículo 1 até o versículo 8. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Continua. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Grave isso: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo assim: eu estou fundamentado, a minha mensagem, ela não é uma mensagem que está apoiada em nada, está fundamentada nas Escrituras. E que Bíblia que ele está usando? Ele está usando a Bíblia do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Então ele está dizendo, baseado nos escritos do Antigo Testamento, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente vê, por exemplo, Isaías já fazendo essas declarações. Então ele está falando assim: segundo as Escrituras. Continua, versículo 4. E que foi sepultado
Por que ele está falando primeiro agora? Cristo morreu e foi sepultado para testificar da morte, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez ele está dizendo: olha, essa história da ressurreição não é uma ideia que eu estou estabelecendo, as Escrituras estão me apoiando para a gente acreditar de fato na ressurreição de Jesus. E agora ele vai começar a dar as provas cabais. Vamos lá. E que foi visto por Pedro, Cefas é Pedro, por Pedro e depois pelos 12. Então ele vai falando todo mundo que viu agora. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Ele se apresentou, Jesus se apresentou vivo por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vivem ainda a maior parte, mas também alguns já dormem também. Então quando Jesus ressuscita e aparece para essas pessoas, alguns ainda estavam vivos para comprovar, outros tinham sido martirizados, mortos. Continua. E depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Continua. E por último, diga assim, por último, de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Ou seja, eu sou um apóstolo que cheguei depois, eu nasci fora do tempo, no contexto apostólico, e eu também comprovei, eu também vi, eu também pude experimentar, eu também tive essa experiência. Então ele está dizendo para essa igreja, ele está mandando essa carta para essa igreja para dizer: gente, a ressurreição é uma realidade, ela é realmente, é real, é verdadeira a ressurreição. E agora, olhando ainda para o texto, vamos lá para o versículo 12. Esse capítulo inteiro fala disso, mas eu vou pular alguns textos para a gente ganhar tempo, tá bom? Versículo 12. Aqui é que está o grande segredo da nossa mensagem, as perguntas que Paulo vai fazer. Versículo 12 diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Espera aí, a gente está pregando que Cristo ressuscitou entre os mortos, mas aí no meio de vocês tem pessoas introduzindo uma doutrina dizendo que não existe ressurreição de mortos. Então, se não existe ressurreição de mortos, vamos lá, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então é óbvio, se vocês estão acreditando que morto não ressuscita, então Cristo também não ressuscitou. Então não há, então essa história não é verdadeira. Continuando, por favor. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Olha a importância da ressurreição. Porque aí não faz sentido estar sentado aqui, vindo num culto, é vã a pregação. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho inútil, e o que você está fazendo é mais inútil ainda, vindo aqui ouvir alguém falar de uma coisa que não existe. Então Paulo está defendendo exatamente essa ideia. Ele está dizendo: olha, se não acreditarmos na ressurreição, então vamos parar, vamos fazer qualquer outra coisa, porque não faz sentido. Gente, a mensagem do cristianismo só com a cruz é um símbolo de derrota. Para pensar. Só a cruz sem ressurreição é derrota. É o nosso Salvador morto naquela cruz, potente, sem poder fazer nada. Então, se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Continuando. E assim somos também considerados como falsas testemunhas. Paulo está indo profundo aqui, está falando. Então, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, e nós somos tudo falsa testemunha. Faz sentido? Falsas testemunhas. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, a gente está aqui pregando que Deus ressuscitou, mas não ressuscitou, então então não faz sentido a gente estar aqui. Então não faz sentido a gente continuar seguindo nessa caminhada cristã. Continuando. Vamos lá. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Vai fortalecer isso. Se morto não ressuscita, então Cristo também não ressuscitou. Continuando. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda o quê?
não tem salvação. Nós continuamos no pecado. O pecado não foi derrotado. Se Cristo não ressuscitou, o pecado não foi de fato derrotado. Olha a importância da doutrina da ressurreição, clara e evidente em nossa vida. Então Paulo está fortalecendo isso, dizendo assim, então está todo mundo em pecado ainda, não tem perdão, não tem salvação, volta todo mundo de novo a ficar sem esperança. Continua. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, não tem esperança mais. Pessoa que serviu a Deus, morreu no Senhor, a gente estava com a expectativa, um dia a gente vai se encontrar, um dia não sei o que, tudo. Não, também não tem esperança para essas pessoas mais. Se Cristo não ressuscitou, toda a esperança também acaba. Continua. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa fé não está baseada na ressurreição e só na crucificação, somos os mais miseráveis de todos os homens. 20, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então ele encerra dizendo essa primeira parte: olha, Cristo ressuscitou de fato, e Ele é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. O primeiro a ressuscitar. E agora todos nós estamos inseridos nesse contexto de ressurreição. Todos os que acreditam em Jesus também ressuscitarão. Essa é a mensagem principal do Evangelho. A nossa vida não acaba aqui, tem uma vida pós aqui. Quantos aqui, eu sei que teve gente que já fez até analogias diferentes, mas eu queria pensar com os mais antigos aqui. Quantos aqui já assistiram quando era garoto? Caverna do Dragão. Olha, tá vendo? Peguei, conectei agora, hein? O pastor Tiago veio falar Rock Dead aí, não sei o que é, eu nem sei o que é isso. Mas Caverna do Dragão o pessoal sabe. Então a Caverna do Dragão era o que? Era um grupo de irmãos, de família lá, que eles precisavam encontrar um portal para voltar para a casa deles, né? Não é isso? Eles ficavam procurando, e de vez em quando aparecia, eles ficavam procurando esse portal. É claro que tem uma mensagem ali até ruim, alguém já fez uma outra analogia, mas eu quero pensar em nós somos esse povo peregrinando, somos os peregrinos, que estamos caminhando para um lugar. A nossa vida não acaba na morte, a nossa vida começa na morte. Isso que é o ápice. Por quê? Porque nós vamos morrer, mas não ficaremos mortos. E o mais importante é que você não vai ser um Gasparzinho. E quando eu morro, o que eu viro? Um anjo? Quando eu morro, o que eu viro? Um espírito? Que tamanho que eu vou ser? Você vai receber um corpo igual o de Jesus. Como isso, pastor? Vamos fundamentar, vamos mergulhar mais aqui nos textos bíblicos. Olha o que Paulo ainda vai fortalecer. Versículo 29. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batem? Porque aqui tinha um grupo de pessoas que faziam o que? Eles tinham uma falsa doutrina, que era se batizar em nome dos mortos. Inclusive tem uma religião aqui que você deve conhecer, os Mormons. Quem já ouviu falar dos Mormons? Os Mormons fazem isso, eles batizam em nome de um morto. Uma pessoa morreu, vão batizar em nome do morto. E aqui Paulo está dizendo assim: vocês praticam isso, batizam em nome de morto e não acreditam em ressurreição, então até o que vocês estão fazendo é em vão. É isso que ele está dizendo, De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então pelos mortos? Ele está perguntando, questionando eles. Nem vocês sabem no que vocês acreditam. Vocês se batizam em nome de morto, mas se morto não ressuscita, que valor que tem esse batismo que vocês fazem? Versículo 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Paulo está dizendo assim: toda hora a gente está correndo perigo pela pregação do Evangelho. Você já leu a história, as epístolas paulinas? Você já viu a peregrinação de Paulo? Paulo, ele vivia se arriscando pelo Evangelho. Ele se arriscava terrivelmente. Eu fiz um trabalho no seminário quando eu estudei. A biografia de Paulo. Gente, é assustador, porque
Paulo, ele corria vários riscos, naufragos. Ele mesmo dá um currículo lá: eu já corri naufrago, não sei o que, já fui chicoteado, já fiz isso, já fiz aquilo. Para que ele passava por tudo isso? Será que Paulo era masoquista? Gostava de sofrer? Não, tem uma verdade por trás. Por que você acha que ele corre perigo? Por que você acha que ele está inserido numa religião que apanha? Uma religião que faz ele sofrer? Por que ele está inserido em uma fé que pode acabar com a vida dele? O que leva um homem a fazer isso? É uma convicção muito grande, sim ou não? E olha só o que Paulo está dizendo assim, ó: porque estamos nós também a toda hora em perigo. Continua: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Continua: se como homem combati em Éfeso, ele está dando só um exemplo, lá em Éfeso, como homem eu combati contra as feras, que me aproveita isso? Que me aproveita isso? Eu estou no meio das feras, correndo perigo de vida. Que proveito tem isso, se os mortos não ressuscitam? Se eu vou morrer de filho, por que eu vou acabar com a minha vida rápido se eu não tenho esperança na próxima? Para que eu vou fazer isso? Aí ele vai dar uma frase até filosófica da época. Então vamos fazer o seguinte: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Porque era assim que vivia o povo. Quem não acredita, quem não tem esperança, vai viver a vida de qualquer jeito. Quem não tem esperança em Jesus vai viver de qualquer jeito. Vai viver entregue ao pecado. Falar assim: eu estou nessa vida e eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Eu vou aproveitar o máximo que eu puder essa vida que eu tenho. Eu vou beber, eu vou transar, eu vou me drogar, eu vou me prostituir, eu vou passear, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou gastar a minha vida. Por quê? Comamos, bebamos, porque depois a gente vai morrer e tudo acaba. Então Paulo está combatendo essa ideia: vocês estão equivocados, não vivam de qualquer jeito. Por quê? Porque essa vida não se resume em 60, 70, 80 anos. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Nós não podemos viver exatamente como esse povo vivia. Comamos e bebemos, porque depois vamos morrer. Gente, não é assim que vive a vida. Paulo está ensinando. A ressurreição fala disso. Acreditar na ressurreição é ter expectativa naquilo que está por trás do portal, lá da caverna do dragão. Existe uma vida além dessa. Aqui é passageiro. Uns vão viver um pouco mais, outros vão viver um pouco menos, mas nós precisamos saber como estamos vivendo, no que estamos edificando a nossa vida. Essa é a mensagem da ressurreição. E aí o texto ainda vai explicar mais, porque isso buga talvez a mente de muita gente. Mas como isso? Ressuscitar? Que isso, pastor? É muito louco saber isso. O questionamento que talvez muitos estão fazendo aqui, eles também fizeram. E Paulo vai explicar isso. Continuando o texto, vai lá para o versículo 35 agora. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Como isso? E com que corpo virão? Que corpo? Como é que é esse negócio aí? Como que os mortos vão ressuscitar? E com que corpo que eles vão vir? E aí Paulo vai explicar isso de forma bem pedagógica para o pessoal entender. Vamos lá. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ele está dizendo assim: olha, esse corpo corruptível que a gente tem, que ainda carrega doença, que ainda carrega canseira, que ainda carrega bico de papagaio, que carrega dor na coluna, não é com esse corpo que você vai voltar, meu irmão. Imagina chegar lá no céu, todo mundo: ainda, meu Deus, o Joanete veio junto, Senhor, o bico de papagaio também veio. Não é disso que Jesus está falando. O corpo que nós vamos receber é um corpo semelhante ao de Jesus. É um corpo que não vai ter mais doença. É um corpo que não vai ter mais dor. É um corpo que não vai mais se corromper.
não vai ter mais pecado habitando em nós. É o que a Bíblia ensina. Continua, por favor, versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Porque é assim, vamos pensar junto aqui. Quando você tem um grão de qualquer planta, vamos imaginar um pé de manga. Aí você põe lá aquela semente da manga lá. É o caroço, né? O caroço, né? Põe lá. O que vai acontecer com aquele caroço? Ele vai morrer. Mas ele não vai morrer definitivo. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Olha que interessante. E quando ressuscita em outro corpo. Num pé de manga, viçoso, vigoroso. É isso que ele está tentando ensinar. A analogia que ele está dizendo é essa. Nós não vamos vir com o mesmo corpo. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Continuando a leitura. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Depois o texto explica melhor isso. Depois você lê, porque eu não vou conseguir. É uma doutrina muito extensa se eu for ensinar tudo aqui hoje. Mas nós vamos receber um corpo igual ao de Jesus. Como que era o corpo de Jesus? Corpo físico. As provas disso. Quando Jesus aparece ressurreto, ele aparece dentro daquela casa. Um detalhe, a casa estava toda fechada. Não me pergunte pergunta difícil que eu não sei responder. Mas vamos só se deter o que a Bíblia fala. A casa estava toda fechada e os discípulos trancados dentro da casa com medo. De repente, quem aparece dentro da casa? Jesus. Um espírito, fantasminha? Não. Jesus atravessa por algum lugar. A Bíblia não dá os detalhes, mas ele entra dentro da casa com a casa fechada. Só que quando ele entra com a casa fechada, todo mundo olha aquilo. E o que acontece? Ele pega e fala para Tomé: Tomé, pode pôr a mão aqui. Ou seja, Tomé tocou na onde? No corpo físico de Jesus. Aquele corpo de Jesus tinha as marcas ainda da crucificação. Apesar de não ser o mesmo corpo, mas Cristo precisava manter aquilo para evidenciar. Então, apesar de não ser um corpo, que eu falo, corrupto, né? Então Tomé vai lá e põe a mão e vê. Outro detalhe, quando ele aparece para os discípulos, o que ele faz com os discípulos lá na beira da praia? Ele come pão e peixe. Espírito come pão e peixe? Não. Corpo físico de Jesus. Quando as mulheres vê Cristo ressuscitado, elas abraçam Jesus. Elas tocam em Jesus. Então o corpo que Jesus recebe é o mesmo corpo que eu e você um dia vamos receber. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2 vai mostrar para nós aqui, ó. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas saberemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós seremos semelhantes a Cristo, fisicamente falando, um corpo glorificado, um corpo transformado. Essa é a fé dos crentes. Ah, pastor, mas não faz sentido para mim. Essa é a fé dos crentes. É assim que o crente tem que crer, porque a Bíblia diz isso. Ainda voltar lá para 1 Coríntios 15, versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Então quando alguém morre, é uma semente. Está sendo semeado aquele corpo. Semeia-se o corpo em corrupção, corpo do pecado, corpo da doença. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Continuando. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Lembra que eu falei do corpo fraco? Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Então é isso que vai acontecer. Eu não sei como você imagina a Nova Jerusalém, como você imagina o lugar onde nós vamos habitar definitivamente com Deus. Eu imagino uma grande cidade, um novo povoado, um novo ambiente, onde o Senhor vai ser o nosso rei definitivamente, e nós vamos habitar entre ele e ele entre nós, com esse corpo.
Então, não me pergunte os detalhes, até porque é uma mensagem mais escatológica, mas leia a sua Bíblia que você vai ficar empolgado assim como eu fico. Leia a sua Bíblia, leia o livro de Apocalipse, você vai ficar muito empolgado com a expectativa que Deus vai colocar no seu coração. Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também um corpo espiritual. Amém? Quem quer ter um corpo espiritual aqui? Eu só estou pedindo para Deus que no corpo espiritual eu venha magro. Amém? Estou pedindo só isso para Deus. Em nome de Jesus. E ele conclui dizendo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Aí ele está falando agora para aquele povo que aguarda o arrebatamento da igreja. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso é legal. Nem todos vamos morrer, mas todos vão receber esse corpo glorificado. Só vou dar uma palhinha rapidinho, só para você entender. Toda pessoa que morreu em Jesus, ela ainda não recebeu esse corpo glorificado. A alma dela está no reino de Deus. Esse corpo vai ser entregue para todos nós, todo mundo, todos os cristãos vão receber esse corpo quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Aí o povo virá com ele, a alma dos cristãos virá com ele, e todo mundo vai receber esse corpo glorificado. E as pessoas que não entregaram a vida para Jesus, que não se dedicaram a Deus, também vão receber um corpo para o julgamento. Mas isso é uma mensagem escatológica, não dá para ir mais além. Então todo mundo vai receber um novo corpo, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Isso é muito sério. Vamos lá, continua por favor a leitura. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então está falando de dois grupos aqui: os que vão estar quando o fenômeno acontecer, e os que já morreram em Jesus. Todos esses receberão um novo corpo para habitar, porque lá no reino de Deus não habita nem carne nem sangue. Então nós precisamos desse novo corpo para entrar nesse lugar. Continuando. Porque convém que isto que é corruptível, isso aqui que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, ou seja, que morra, ou que fique aqui, que se deteriore, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Você está crendo nisso? Dá um glória a Deus aí. Mas para a gente concluir, eu quero voltar no texto da ressurreição de Jesus. Um fato muito curioso que eu quero compartilhar com você. João capítulo 20. É muito importante você crer nessa doutrina da ressurreição. Então Cristo não é uma alma vagante pela terra. Cristo não é uma fumaça, um Gasparzinho, não. Cristo está vivo, tem um corpo glorificado, e o mais interessante é que um dia eu vou ter um corpo igual ao dele. Evangelho de João capítulo 20, versículo 1 diz assim. Vou ler de novo a história, agora na versão de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi até Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, que era João. Ele está falando dele mesmo. E disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Porque ela não estava acreditando na ressurreição. Eu não sei o que aconteceu. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro.
E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, mas não entrou, ficou com medo. Qualquer um ficaria. Ele deu uma olhadinha assim de longe e ele viu aqueles lençóis no chão. E aí o texto diz o quê? Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão o quê? Os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Por que essa mensagem? Gente, isso aqui é muito, muito forte. Porque isso aqui fala de uma tradição judaica. Isso aqui tem uma mensagem que Jesus está deixando aqui. Para a gente entender essa mensagem, a gente tem que entender essa tradição. Essa tradição fala o seguinte, sobre a tradição do amo e do servo. Então, toda vez que um senhor sentava na mesa para comer, o servo vinha servir o senhor. E ele colocava a comida lá e ele ficava de longe. Era um código, ficava de longe, esperando. Se o senhor pegasse aquele pano, que ele limpava a boca ali, e ele pegasse aquele pano e jogasse de qualquer jeito assim, o servo lá na ponta entendia: opa, ele quer que eu vou levar mais comida para ele, está precisando de alguma coisa. Como se fosse um sino, vamos imaginar assim. Ele está precisando de alguma coisa. Aí o servo chegava: pois não, traz mais alguma coisa para mim, tal. Então esse era o código. Se o pano tivesse jogado de qualquer jeito, o servo entendia: eu tenho que ir lá atender ele. Só que se esse senhor pegasse o pano e enrolasse esse pano e deixasse lá em cima e se retirasse do ambiente, o servo não podia tirar a mesa. Porque a mensagem que aquele senhor estava dizendo é o seguinte: olha, não tire a mesa ainda, porque eu vou voltar. Eu vou voltar. E é isso que Jesus está falando para Pedro. Esse pano enrolado representa uma coisa: eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha igreja. Fica de pé nessa manhã, meu irmão. O louvor pode subir aqui. Carrega essa mensagem no seu espírito. Existe um reino. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não sei como que você imagina isso, mas eu imagino, e é tão bom pregar isso na igreja. É tão bom a gente relembrar isso. A nossa esperança é viva. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei vos preparar lugar. Eu não sei o que você carrega nesse corpo físico seu. Talvez muitos aqui carregam tantas coisas: doenças, outros carregam tristezas, outros carregam decepções. Mas eu quero que você coloque os seus olhos nesse momento agora na eternidade. Olhe para a eternidade agora. Peregrine a sua vida, combata o bom combate, como o apóstolo Paulo falou. Combata o bom combate da fé. Termine a sua carreira. E o mais importante, guarde a sua fé. A expectativa: Jesus voltará para a sua igreja. A certeza que Ele vai voltar é porque Ele está vivo. Nós não estamos adorando em um culto fúnebre. Nós não viemos aqui como aqueles que vieram chorar em cima do cadáver de Jesus, não. Nós viemos aqui para celebrar o Cristo que vive e está entre nós. Agora nós precisamos, a Bíblia fala em Gálatas: aquele que semeia na carne
vai colher a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Gaste a sua vida em conhecer a Deus. Gaste a sua vida em se relacionar com Deus. Gaste a sua vida nas coisas de Deus. Pensai, pois, nas coisas que são do alto. Se conecte naquilo que é eterno, meu irmão. Não carregue a filosofia dos epicureus, dos estoicos. Não carregue a filosofia dos gentios que diz: comamos, bebamos, porque morreremos. E pronto, e acabou. Não acabou, meu irmão. Existe uma vida em um outro lugar, reservada para nós. E nós teremos um novo corpo. E lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Nós estaremos com Ele eternamente. Essa é a nossa expectativa. Eu quero que nessa manhã você faça a sua oração hoje com outra ótica. Que você pense nisso. Começa a pensar na eternidade. Começa a pensar o que Deus tem preparado para você. Nós somos desafiados isso. A Bíblia fala assim, o que o olho viu, o que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem muito menos chegou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Então, por mais que a gente imagine, ainda é surreal. Mas eu quero que você imagine. Imagina você em um novo corpo, você em um novo lugar. A nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara com o peso de glória que tem reservado para nós, meu irmão. Não. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui seguindo algo vão. Paulo falou: se não há ressurreição, largue mão. Se não há ressurreição, abandona. Se vocês não acreditam que há ressurreição, então não faz sentido seguir a fé. Se vocês não acreditam que existe uma vida além dessa, não faz sentido. Que o Senhor nos agracie nessa manhã. Eu quero que você faça a sua oração nessa manhã, enquanto os ministros conduzem a igreja em adoração. Senhor,